Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Luciano Faioli e esse é o podcast Experiência com Deus. Antes de nós iniciarmos, queremos que você compartilhe com os amigos, com a família. E hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio aqui a dupla de cantores Zedequias e Nathalie. É uma honra ter vocês aqui. Confesso que eu sempre falo, quem vem aqui, quem o Senhor quer. E vocês estão aqui porque o Senhor que trouxe. Amém. Amém? Amém. Fique à vontade, a casa é de vocês. Amém. A honra é nossa. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Quem é Zedequias e Nathalie? De onde surgiu essa dupla aí de cantores aí que vem na nossa região aqui cantando em festividades, eventos? Tem uma agenda boa vocês. Aí começar muito. Pode ser. Quem é Zedequias e Nathalie, né? Nathalie é uma serva, mãe há 1 ano e 2 meses. Mãe há 1 ano e 2 meses, filha, e alguém com um coração muito disposto a servir ao Senhor. E eu acho que uma coisa que marca muito o nosso ministério, mesmo como cantores, né? Como um casal, eu acho que é servir. Servir, eu acho que é algo que nos define muito bem. Eu acredito que por isso que o Senhor tem nos levado a tantos lugares, porque nós somos muito dispostos a servir, não só fora, mas principalmente dentro da nossa igreja também. E fala mais, amor. Ela fala que eu falo muito, né? Brincadeira. O Zedequias é cristão, casado com essa linda mulher de Deus. Glória a Deus. E pai da Aurora, uma doce menina que veio para abrilhantar a nossa vida. Eu costumo dizer que ela veio para fazer o que já era bom, ficar ainda melhor, né? E como ela falou, somos servos, sou um servo. Pela graça de Deus, eu sou diácono na igreja onde eu congrego. Amém. E aí nós temos exercido um chamado, né? Hoje a gente enxerga com mais maturidade que Deus ele nos colocou ali com um propósito, com um chamado. E eu também sou muito família, eu prezo muito. E para nós esse é o nosso principal ministério, além de agendas. Isso é o que a gente preza muito, né? A nossa família, o nosso principal ministério. Amém. E como vocês se conheceram e como Deus uniu vocês no Ministério de Louvor? Olha, a gente se conheceu ali mesmo, na congregação onde a gente está hoje, ali na Assembleia de Deus Cristo Vivo de São Marcos. A Nathalie, ela já era muito conhecida aqui, né, na cidade. Eu não a conhecia porque eu vim de outro ministério, né? Eu vim de uma outra denominação, mas eu conheci ela ali na igreja, eu já fazia parte do louvor. E foi surgindo uma aproximação, uma amizade. Para ser bem sincero, eu nunca me imaginei com ela. Nunca passou pela minha cabeça. Quando eu a conheci, eu estava em um relacionamento com outra pessoa, então isso nunca foi cogitado por mim, né? Só que hoje eu posso ver que Deus ele tinha planos, né? E como eu costumo dizer, Deus ele une propósitos, né? E com o passar do tempo a gente foi se aproximando, a gente foi conversando e vendo que os propósitos eles se encaixavam. Não que a gente pensava a mesma coisa, mas a gente conseguiu ver que aquilo que Deus tinha colocado no coração dela era muito parecido com o que Deus tinha colocado no meu coração. A mesma chama que ardia no meu coração, ardia no coração da Nathalie. Então foi aí que eu posso dizer, olha, com toda a propriedade do mundo, que Deus, ele uniu ali e selou, e tudo é para a honra e glória do nome dele. Nós nos conhecemos na nossa igreja mesmo, ali E igual ele falou que ele veio de um outro relacionamento, eu também tinha vindo de um outro relacionamento, só que até assim, um pouco à parte. Eu já fui casada, né? Me divorciei. E antes desse divórcio acontecer, eu orei durante muito tempo para que Deus fizesse a restauração desse casamento. Só que é importante mencionar que Deus, ele sabe até onde o coração do homem vai. Por exemplo, Deus, ele nos deu livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, nós, homens, nós, seres humanos,
Nós podemos escolher o que nós queremos e o que nós não queremos. Só que Deus, ele sabia onde estava o meu coração e onde estava o coração da outra pessoa. E estava completamente diferente os propósitos, sabe? Então eu falo assim que foi necessário Deus me arrancar de uma situação e Deus de uma forma muito clara, muito assim, que eu não queria ver, mas Deus, ele é misericordioso e Deus, ele falou, chega, chega de clamar por algo que eu não estou mais. E eu quero mencionar também que assim, esse divórcio que aconteceu, eu tenho base bíblica, né? Todos os nossos pastores sabem o que aconteceu. Os pastores onde nós vamos ministrar também. Então, assim, eu tenho base bíblica para dizer que eu não estou em pecado, viu, gente? Não estou em pecado. Não estou em pecado. Então, assim, é muito lindo quando eu olho para a minha história, olho para a história dele, para a nossa história, mesmo separados, Deus, ele realmente ele nos uniu. Deus, ele me tirou de um lugar onde ele não via mais que eu deveria estar ali, e Deus também tirou ele de um lugar onde Deus nos colocou juntos para exercer um ministério, porque, como ele disse, né, o meu coração e o coração dele estava em Deus. Então, foi com que as coisas se encaixassem perfeitamente, né? E o nosso ministério começou exatamente assim, depois que eu me divorciei, né, nós começamos a conversar, e daí decidimos namorar, conversamos com o nosso pastor, ele nos abençoou. E logo começou a surgir os convites, né, para eu cantar, porque até então era eu que cantava, ele tocava. Ele tocava. Aí eu falei: "Ah, você podia começar a tocar para mim". Aí depois você podia começar a fazer uma segunda voz. E assim, Tudo ideia dela. e assim foi surgindo Nathalie Zedequias, né? E hoje nós estamos juntos exercendo esse ministério para honra e glória do nome do Senhor, né? E quando eu olho para trás, eu vejo que não foi nós que nos escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu para exercer o ministério junto e ter a família que nós temos hoje. Quando a E gente glória a fala Deus. de relacionamento, né? Muita gente acha que é só o sentimento, né? Tem que ser aquela coisa florada. Só que no nosso caso, foi um pouco diferente, né? As coisas foram se encaixando. A gente viu que Deus ele estava colocando as coisas no lugar. E com isso, o sentimento ele veio também junto, né? Ele veio encaixando juntamente com o propósito. É aquilo que a gente fala. Quando o nosso coração, quando a vontade do nosso coração está alinhada com a vontade de Deus, aí ele começa a fazer uma boa obra na nossa vida. E quando surgiu assim, não, esse é o ministério que nós vamos seguir, que Deus quer. Porque vocês começaram a cantar. Falou, não, esse é o ministério, isso é o que Deus quer. Olha, eu lembro que eu tinha um pouco de resistência. Ela sempre foi do vocal, né? Ela sempre cantou, ela sempre ministrou. E eu, desde criança, desde a minha adolescência, eu sempre toquei. Sempre fui apaixonado pelas cordas, né? Violão e tal. E na minha mente, eu ia ser um músico. Eu pensava seguir essa carreira na vida cristã como um músico. E me profissionalizar, vou ser um contrabaixista, um violonista. E esse era o meu pensamento. Só que quando Deus ele nos uniu, e como ela disse, as agendas foram surgindo, né? No início ela só cantava e eu tocava. E eu tinha resistência. Ela falava, faz a segunda voz. Eu falei, não, esse negócio de cantar não é comigo. Isso é pra você. E aos poucos eu fui perdendo também um pouco da timidez. E pode não parecer, mas eu tenho essa timidez. E fui me destravando. E chegou um momento que não deu pra resistir mais, né? Ela falou, não, você tem que cantar comigo. E hoje tá aí. Glória a Deus. E como é a rotina de vocês? Trabalho durante o dia, à noite tem que cantar em alguma festividade, ou cumprir alguma agenda em alguma igreja. Aí tem a filha de vocês também, que tem que dar amor, carinho, suporte e tudo. Como é conciliar isso tudo? Olha, não é fácil, eu falo, principalmente como mãe, né? Porque eu trabalho também. E assim, nós já deixamos de aceitar algumas agendas, principalmente depois dos. Eu acho que quando eu engravidei, eu parei de cantar eu acho que eu estava na 37 semanas, e eu voltei nós voltamos a ministrar com o 4 meses, né? Quando a neném Foi. estava com 4 meses.
Porém, nós decidimos não aceitar durante a semana, justamente por causa dessa rotina de trabalhar, chegar em casa, tem que cuidar da bebê, e não, a gente não queria sair correndo para a agenda, né? Porque com criança não é mais só nós dois, não é só chegar em casa, você tomar um banho e sair, não. Tem bolsa da neném, tem as coisinhas dela que é para levar, então é uma rotina diferente. Então, por um momento, nós decidimos assim. Inclusive, hoje em dia também, algumas agendas nós decidimos não aceitar durante a semana, porque para não prejudicar essa rotina com a nossa bebê também. Porque, como o Zedequias disse, nós entendemos que o nosso principal chamado, o nosso principal ministério é a nossa família também. Então, nós não queremos atropelar as coisas, né? Nós não queremos ter a agenda toda lotada, mas ter a nossa filha sem a nossa presença. E a gente tem muito cuidado quanto a isso, né? E também a minha mãe, né? Se não fosse pela minha mãe, que é a pessoa que nos ajuda 100% com a nossa bebê, se não fosse por ela, tem muitas agendas que nem seria possível a gente aceitar. Ela é o nosso grande suporte hoje, né? Inclusive, ela está com a nossa bebê. Um beijo, mãe. É verdade. Quando éramos só nós, né? Era um pouco mais fácil, digamos assim, para a gente poder sair. Mas depois que a Aurora chegou, como a Nathalie disse, ficou um pouco mais complicado no sentido de que a gente tinha que priorizar tempo para ela. E ela viria em primeiro lugar, né? E, cara, eu devo muito à minha sogra. Sogra, beijo. Aí, olha, eu falo que eu ganhei uma sogra e ganhei uma mãe. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da minha sogra. Amém! Eu ganhei uma mãe e ela tem ajudado bastante. Porque em toda a agenda ela tá com a gente, ela é o nosso suporte, né? É a nossa intercessora. E tem algumas agendas que a gente não teria pego se não fosse ela. E tem agendas que a gente só marca se a gente também falar com ela. Dá para você ir? Você pode ir com a gente? Senão a gente não conseguiria conciliar. Hoje a gente pode falar com muita humildade que a gente não conseguiria conciliar só nós dois. Sim. Com a nossa neném, a gente depende muito dela e é muito bom ter ela assim, fazendo parte desse ministério junto com a gente. Glória a Deus. Também é importante mencionar sobre o nosso ministério na nossa igreja, né? Ele informou que ele é diácono, né? Nós somos líderes do Ministério de Louvor, e eu faço parte da liderança do círculo de oração também da nossa igreja. Então, assim, nós temos todo um cuidado de conciliar a nossa agenda para que a gente também consiga servir na nossa igreja. Por exemplo, nós saímos um domingo no mês apenas. Isso foi algo que foi do nosso coração e nosso pastor é o Neemias Amorim. Um abraço, pastor. Gratidão por ter liberado eles, tá? Isso. Foi algo que nós combinamos, né? E a gente passou para o nosso pastor e ele ficou mais feliz ainda com essa nossa atitude. Nós decidimos que nós só iremos sair um domingo no mês. Os outros domingos nós estamos na nossa igreja servindo, nós fazemos parte do Ministério de Louvor também. Então, nós entendemos que é muito importante, né? Além de você servir fora, é importante você servir dentro da sua casa também. Nós temos o maior prazer do mundo em fazer isso. Eu sempre comento quando nós estamos cantando na nossa igreja, que eu falo assim, é muito bom a gente sair para cantar, mas é tão bom também quando nós estamos dentro da nossa própria casa, né? Podendo ministrar na vida dos irmãos, podendo contribuir de alguma forma para o crescimento da obra de Deus ali na nossa congregação. Isso é um ponto importante, Fábio, porque quando começam a surgir as agendas, né? A gente acaba ficando um pouco empolgado e eu falo a gente, se no modo geral, acaba esquecendo de servir na sua igreja local. E tem muito ministério que não vai para frente, seja ministério na palavra ou até mesmo no louvor. Por quê? Porque a gente deixa de servir a nossa igreja local e a gente fica muito encantado com a questão de agendas, né? E hoje eu posso falar que assim, muito do que Deus ele tem liberado sobre nós e de portas que ele tem aberto, muito foi do servir na nossa igreja local, daquele trabalho, sabe, diário, de culto a culto, de estar ali honrando o nosso pastor também. Então a gente tem que ter muito cuidado para que isso não suba ao nosso coração e daqui a pouco a gente não tá querendo mais nem congregar na nossa igreja, né? Todo domingo fora. E aí a pessoa não sabe se você é membro mais daquela igreja ou você só vai para tomar ceia e depois.
depois sai, né? A gente tem que ter muito cuidado. Nós temos muito cuidado com essa questão, assim, de mostrar, né, para até as pessoas que nos convidam que nós temos um pastor, né? Porque hoje em dia, assim, com rede social tá muito fácil, né? Qualquer pessoa hoje em dia é um pastor, qualquer pessoa hoje em dia prega. E como ele disse, você não sabe se a pessoa está ceando, você não sabe se a pessoa está em comunhão. Então, assim, no nosso ministério nós fazemos questão de mencionar, assim, não, nós temos um pastor. Tanto que para qualquer agenda que nós aceitamos, antes de confirmar, nós sempre mencionamos, nós precisamos ver com o nosso pastor primeiro. E nós realmente passamos para ele, pastor, tal igreja nos chamou assim, 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 tal dia está liberado, o Senhor nos libera. E graças a Deus, o nosso pastor sempre abençoou muito o nosso ministério. E nós gostamos mesmo de deixar isso bem transparente, assim, para as pessoas que nós somos pastoreados. Nós temos um pastor, né? Nós temos uma casa onde nós servimos e servimos com muita alegria ao Senhor. Tanto que a gente fez questão de colocar na bio do nosso Instagram o arroba do nosso pastor. Eu vi lá. É. E é muito importante essa questão da liderança, né? A liderança espiritual, né? Sim, sim. É muito importante. E honrar também, né, o pastor, né? Sim. Porque às vezes a pessoa quer tomar decisão por si própria, Sim, aí lá na Exatamente. frente não dá certo, quer culpar alguém. sim. Mas o próprio culpado porque ele não teve respaldo espiritual de quem estava por Exatamente. cima. Exatamente. Exatamente. Nós temos assim um grande cuidado quanto a isso. Nós somos muito abençoados pelo ministério, né, em que nós servimos e pelos nossos pastores. Pastor Emílio. Algumas pessoas me mandam mensagem querendo participar do podcast. Aí eu faço as 3 perguntas. Qual ministério? Congrega? Está em comunhão? Aí às vezes a pessoa nem responde mais. É. Entendeu? Vocês que cantou lá na festividade, foi ano passado, se não me engano, na sede ali. Foi esse ano. Foi esse início ano desse mesmo, foi? Foi esse ano. De missões, né? Congresso de Foi. missões. Ah, foi o Congresso de Janeiro. Missões. Foi em janeiro. Foi isso mesmo. A sua mãe estava lá cuidando da bebê. Tava. Eu estava com a minha esposa e minha filha lá e eu vi. Então, tipo assim, é igual lá na nossa igreja. Nossa igreja lá, o pastor tem muito cuidado de quem ele leva, entendeu? E eu também aqui, eu também tenho cuidado de quem a gente traz, né? Isso é muito Sim. importante. Porque senão, em vez de abençoar, pode Sim. dar um negócio, alguma coisa errada aí para não falar outra palavra, né? Então é muito importante essa questão aí de quem a gente vai trazer, vai se relacionar, com quem que a gente vai botar na nossa mesa aqui, porque aqui é para Cristo. Eu sempre falo, eu não quero fama. Sim. Eu não quero fama. Eu quero que os conteúdos que seja aqui, trazido aqui, impacta vidas. Os testemunhos contados, as histórias, entendeu? E ver que o centro é Cristo. É Jesus. mesmo. Mas vamos voltar no nosso assunto. No começo da caminhada, quais os desafios encontrados? E como superou, né? Porque não é fácil. Caminhada com Cristo, né? Caminhada Você com diz. Cristo e depois no ministério. Olha, vou tentar resumir um pouco da minha caminhada. Eu vim de berço evangélico, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. Era uma outra denominação e que hoje eu falo que foi uma escola para mim. Tudo que eu aprendi, eu devo muito à igreja que eu cresci, e ali foi uma escola para mim. Só que, como muitos jovens, né? A gente coloca um olho no mundo e a gente às vezes coloca esse olho, coloca o pé, coloca a mão, coloca o corpo todo e não volta mais. E com 16 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor, parei de congregar e só retornei 8 anos depois, que foi na igreja que eu estou hoje, na Assembleia. Não tinha costume de congregar na Assembleia, de visitar, mas Deus ele me colocou ali, Deus ele me levantou ali e não foi difícil. Eu confesso que nos primeiros meses, quando eu renovei a minha aliança com Cristo, eu senti muita vontade de parar, porque a gente sabe como que é a guerra espiritual. Satanás, ele sabe que você está tomando uma decisão de mudar a sua vida, então ele sempre vem com ofertas, com relacionamentos, para tentar desviar a gente do olhar do alvo que é Cristo. Mas eu falei para mim mesmo, eu falei para Cristo, eu não quero voltar para o mesmo lugar de onde o Senhor me tirou. E eu falei para Cristo que todas as vezes que eu pensasse em voltar, que Ele me fizesse lembrar de onde Ele me tirou.
Então, e é isso eu continuo fazendo minhas orações. Deus, toda vez que eu pensar em voltar para trás, se quer pensar, que isso me faça lembrar, e se precisar usar um profeta, use um profeta para me lembrar de onde o Senhor me tirou, para eu não sentir mais vontade de voltar para lá, né? Pois eu sei o que é isso aí. Saiu dos caminhos do Senhor, a gente pega o adolescente, é complicado, né? A gente já foi, a gente sabe como é que é. E hoje está mais difícil ainda, né? Que o mundo tem tantas coisas que oferece aí, é complicadíssimo. Mas glória a Deus que Glória a Deus. tá firme na rocha aí. E no Ministério do Louvor, algum desafio, teve alguns desafios? E como superou? Porque às vezes vem muita crítica, né? Sim. Assim, nós temos uma questão muito grande de. Eu falo que é a maturidade, né? Maturidade, principalmente espiritual. Acho que isso é a base para a gente conseguir enfrentar esses desafios que vêm até nós. Isso serve para que a gente não se vislumbre, né? Que eu falo com agenda cheia, ou ser conhecida aqui, ou ser conhecida ali, e nem com críticas também. Porque crítica a gente sempre vai existir. Eu sempre falo que você fazendo certo ou você fazendo errado, as pessoas sempre vão ter algo para comentar. Mas quando nós temos o nosso alvo, né, que é Cristo, muito certo na nossa vida, a gente consegue passar por essas barreiras sem nos abalar tanto, porque às vezes é impossível você não deixar se abalar completamente. Mas a gente tenta não se abalar tanto, né? E eu falo que é isso, assim, é a nossa maturidade mesmo espiritual, a nossa base de fé. Eu tenho uma base de fé dos meus avós, que cresci com eles e com a minha mãe. E eles foram meus exemplos de fé, assim, para tudo, sabe? Meu avô, ele faleceu com 92 anos, tem a minha avózinha com 94 anos hoje. E, e eram pessoas muito fervorosas, né? Da Assembleia de Deus, desde aquelas bem antigona mesmo, sabe? Aquelas irmãzinhas do coque, de tudo isso. Então, eu falo assim que eu tenho a minha base de fé através deles. Eu conheci Jesus através deles. Então, quando a gente tem uma base firme mesmo, as críticas vêm, mas a gente não se abala tanto. Né? A gente não se Só um abala, pouco. mas a gente permanece firme, né? Isso mesmo. E ela falou sobre fé, né? É interessante porque a fé ela não tem nada a ver com sentimento. O que ela falou sobre crítica, né? Às vezes pode nos abalar sentimentalmente, pode mexer com as nossas emoções, uma palavra ali, sabe? Uma seta, uma palavra maldita. Só que a nossa fé ela precisa sobressair. E a gente não pode caminhar por aquilo que a gente está vendo no momento, por aquilo que a gente está ouvindo, porque senão a gente tira o foco do nosso alvo, que é Cristo. Então, se a gente sabe que Satanás ele usa pessoas, a gente precisa ter essa maturidade que ela falou para que a gente não pare, para a gente que não dê ouvidos a esse tipo de crítica, né? Então, é o que eu sempre digo, a fé, ela não está relacionada a sentimento, aquilo que a gente vê, mas sim aquilo que a gente acredita, em quem a gente acredita e quem nos chamou. Então, quem nos chamou é muito maior do que aquilo que estão falando, o que estão dizendo a nosso respeito, mas a gente segue firme. Tem que ter maturidade mesmo. E as pessoas hoje em dia, às vezes algumas pessoas não acrescentam nada, né? Sim. E como vocês, tipo assim, vai para vários lugares, tem uma visibilidade grande, então alguma coisa, comenta alguma coisa, que às vezes fere a gente mesmo. Sim, Eu mesmo, às vezes, as pessoas comentam algumas coisas, mas eu falo com Deus, ó, Deus, tu sabes de sim. tudo, Sim, tá nas tuas mãos. Até uma frase hoje, às vezes o silêncio é melhor. É a verdade. nossa vida com Deus, né? Não temos que ficar questionando alguma coisa assim. É uma coisa que nós aprendemos muito, é isso. Foi. É, É que Deus, ele é quem nos justifica, né? Assim, desde o nosso namoro, foi algo que desde o início, nós decidimos isso. Falei assim, vamos nos manter em silêncio, sabendo que é o Senhor que vai nos justificar. E o tempo, né, foi, foi certeiro para É isso. O verdade. Senhor Jesus, ele glória a tá aí Deus. mostrando, graças a Deus, que é Ele que nos uniu para a honra e glória do nome do Senhor. E a preparação espiritual para ministrar? Dia cansativo, tem que trabalhar.
Olha, Fábio, hoje tá mais difícil do que antes, né? A gente sabe que todo ministério ele precisa ter a sua base solidificada na oração, no jejum, na leitura da palavra. E a gente sempre gostou de fazer isso juntos, né? Só que agora tá mais complicado, o tempo é curto. Então, mesmo a gente não conseguindo fazer do jeito que a gente gostaria, sempre ali juntos, porque a gente dedica tempo também para nossa filha, mas a gente sempre está orando. Quando a gente tem os nossos momentos, a gente também se prepara tecnicamente, a gente gosta de ensaiar, a gente gosta de escolher o nosso repertório. E nesses momentos a gente também acaba compartilhando palavras e até mesmo preparando aquilo que a gente vai levar para a noiva de Cristo, né? Porque a gente sabe que a gente não pode chegar numa igreja para ministrar e falar qualquer coisa, né? A gente precisa ter a palavra de Deus, né? A canção, ela é a palavra cantada, então aquilo que a gente vai levar para a igreja precisa ter base na palavra. Então a gente se prepara muito nisso, espiritualmente falando, no jejum, na oração, na palavra e com muita preocupação com aquilo que a gente vai entregar para a igreja. E como vocês lidam com quando vai ministrar em outros ministérios, que não é Assembleia de Deus? Essa pergunta é muito boa, né? Nós Essa é viemos até ótima. comentando sobre isso no carro. Esse é ótimo. Assim, nós temos um cuidado muito grande quanto a isso, principalmente no respeito, né, a outra denominação, a outro ministério, porque é o que ele até comenta, né, que nós somos visitantes ali, mas nós devemos todo o respeito àquela igreja que confiou a nós, né, para estarmos ali trazendo algo da parte do Senhor para aquela igreja. E acho que Zedequias pode até falar melhor, porque isso influencia bastante nele em todas as vezes que nós vamos ministrar em algumas congregações. Sim, a gente, graças a Deus, a gente costuma receber convite de vários ministérios. E uma coisa que Deus palestrou comigo, porque eu questionei algumas vezes para Deus se realmente isso ou aquilo era necessário. Sabe o que Deus falou comigo, Faioli? Ele falou assim: se você for visitar outro país, você vai ter que se adequar à norma do seu país ou à norma do país que você está indo visitar. Então, assim, se eu estou indo para outro ministério, eu posso fazer a comparação de que eu estou indo para uma outra terra. Eu estou indo para uma área diferente. Então, eu preciso respeitar. A gente sabe que igrejas têm costumes, têm doutrinas, e eu preciso me adequar àquilo, né? Como a Nathalie falou, né? De vez em quando eu tiro, né? Deixo só o bigode. É verdade esse bigode aí, né? Gosta de um bigode, né? Graças a Deus que o bigode não precisa tirar. Porque se precisasse eu ia tirar, Faioli. Porque a mensagem é o mais importante. Aquilo que a gente vai entregar é o mais importante. O louvor, a palavra que a gente vai levar é o que precisa ser visto. Não, o nosso exterior não pode aparecer mais do que a mensagem que a gente vai levar, né? Mas graças a Deus que o bigode pode. Basicamente sempre ele tira isso daqui, né? Esse aqui tá sempre alto, baixo, alto, baixo. Mas hoje, Sim. Deus, ele tem nos dado maturidade para entender que isso são coisas muito pequenas Sim. para a gente não passar por cima disso, né? E é aquilo que eu te falei, a gente precisa respeitar o costume de uma igreja, a tradição de uma igreja. A Assembleia de Deus, ela cresceu prezando por bons costumes. E a gente não vai ser hoje, depois de 100 anos, que a gente vai querer travar isso. E a gente pode ter consequências também no nosso ministério, na nossa vida espiritual, porque, como eu disse, a mensagem é o mais importante. Então, ela precisa ser levada a qualquer custo. Nós prezamos muito assim, por exemplo, nós estarmos ministrando numa igreja e alguém deixar de ser edificado por olhar para nós e se escandalizar de alguma forma, entendeu? Então é algo que nós temos muito respeito, muito temor também da parte do Senhor. E entender isso, que a mensagem que nós levamos é muito mais importante do que isso aqui, né? Do que uma roupa, de que uma barba. Nem sei se isso chama de barba. Acho que é uma barba, mas a mensagem que nós queremos levar é muito mais importante. Então, nós sempre prezamos muito por esse respeito à igreja que nos convida. Até porque, Faioli, do outro lado, tem um pastor que está confiando na gente.
cedeu uma oportunidade porque ele confiou, ele viu, ou alguém indicou, e ele tá abrindo uma porta pra gente. Então seria muito infantil da nossa parte fechar essa porta por causa de coisas pequenas, né? Então a gente procura também honrar com essa oportunidade que foi confiada, sabendo também que foi uma porta que Deus abriu pra gente, né? Então a gente procura sempre estar zelando e honrando e respeitando, né, as igrejas onde a gente vai ministrar. Amém. E o que mais alegra o coração de vocês no ministério? Eu acho que os testemunhos que nós ouvimos, né? Assim, eu falo que eu não me acostumo com isso, porque é sempre tão lindo ver que Deus escolheu a gente, assim, no meio de tanta gente, mas Deus nos escolheu para exercer uma obra. E eu acho a coisa mais bonita quando o Senhor, ele, de alguma forma, nos usa para trazer paz ao coração de alguém, porque eu sempre falo que quando nós estamos ministrando, é o Senhor querendo falar com alguém, né? Com alguma vida que está ali presente no culto ou em algum lugar que nós estamos cantando. Então, o que mais me alegra é quando eu ouço, né? Por exemplo, o Senhor falou comigo através do que vocês cantaram. Nossa, eu estava triste e quando eu ouvi vocês louvarem, o Senhor trouxe alegria ao meu coração. Eu acho que, assim, o que enche meu coração de muita gratidão ao Senhor é isso, porque é servir, né? É estar disposto a ser um instrumento do Senhor para abençoar a vida de alguém. Isso requer muita renúncia, mas é gratificante demais quando nós sabemos que o Senhor, em toda a sua grandiosidade, ele nos escolheu para exercer isso para ele aqui na terra. Como a fé em Jesus fortalece o relacionamento de vocês como casal? Essa é uma boa pergunta. A gente veio comentando isso no carro e é aí que entra o amor, né? É aí que entra aquele amor que veio de Deus e, como eu disse aqui, sabendo quem nos uniu. Porque a gente sabe como que a família ela vai sendo atacada nos últimos tempos, né? E a Nathalie e eu, a gente pensa muito igual no sentido de que família é projeto de Deus e não vai ser qualquer coisa que vai fazer a gente desistir disso. Não vai ser um desentendimento, não vai ser uma opinião contrária ou uma briga, uma discussão que vai fazer a gente desistir desse projeto tão lindo. Então, a gente sabe que vai vir os momentos difíceis, que vai vir as tempestades, mas a gente tem que ter em mente quem nos uniu, quem está apostando na gente, né? Se é que podemos dizer assim, quem está confiando na gente. Então, é aí que entra aquele amor. Como eu falei de fé, o amor ele é mais decisão do que sentimento. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar triste, mas que a gente precisa decidir, olhar, eu preciso olhar para ela e decidir, não, hoje eu vou amar ela de novo. O dia seguinte pode ser difícil, mas eu vou olhar para ela, não, eu vou amar ela de novo. Porque foi Deus que me entregou. E que presente, hein? Glória a Deus. E uma coisa assim que eu até comentei com ele que em 3 anos, né, que nós temos juntos, Isso. assim, já surgiram discussões, lógico, né, que casal que nunca se desentendeu, mas é uma coisa que nós colocamos, nunca vai entrar uma palavra, que é, não quero mais, vamos acabar com o nosso casamento, vamos separar por causa de pequenas coisas, né? E isso nós colocamos como uma regra no nosso relacionamento. Essa é uma palavra que não existe. Em qualquer momento de desentendimento, daqui para frente, ou que já surgiu antes, nós colocamos isso, falamos assim. E glória a Deus, nós nunca falamos isso um para o outro, e eu falo que isso é através de Jesus, porque nós acreditamos na mesma coisa, que é o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Que o casamento ele é algo genuíno que veio da parte do Senhor para nós. Então, eu acredito que Jesus, através dele, e porque nós acreditamos na mesma coisa, isso nos une ainda mais. Une ainda mais e faz eu amar esse homem lindo aqui, ó. E se a gente for fazer uma pesquisa, né, em vários casais que se separaram, muitos deles vão dizer, a gente separou porque não deu certo. A gente terminou porque não deu certo. Mas por que que não deu certo? Na verdade, somos nós que às vezes não fazemos dar certo, né? Então, a gente decidiu mesmo, a gente colocou em nosso coração
que a palavra divórcio, ela não está em nosso dicionário, não está em nosso vocabulário, não está em nosso coração. Então, tudo que vier, a gente vai passar junto, a gente vai, se tiver que sofrer junto, a gente vai sofrer junto. E até Jesus voltar. Amém. E nós acreditamos muito na palavra tem poder, né? A própria Bíblia nos garante isso, nos dá respaldo para falar sobre isso. E nós acreditamos em abençoar através de palavras. Então, quando eu falo assim, quando nós discutimos e eu falo, vamos separar, não tá dando certo, eu estou trazendo maldição para dentro da minha casa. E às vezes eu acho que tem muitos casais que não têm essa dimensão do que pode acontecer no mundo espiritual quando nós proferimos algum tipo de palavra para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos ou dentro do nosso lar. Então, é algo que nós temos muito cuidado também. Nós não somos perfeitos, não somos um casal perfeito, nem queremos ser, mas nós sempre gostamos de mencionar que é através de Jesus, porque nós reconhecemos, né, a nossa pequenez, a nossa dependência, e é através dele que nós conseguimos que esse elo seja cada vez mais forte em nós, através do Senhor Jesus. Amém. E sobre o ministério? Já chegou algum momento de pensar em parar, dar um tempo, ou até mesmo desistir devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia, à família? Em desistir, se eu vou falar do Zedequias, sem ser o nosso ministério à parte, né? Várias vezes. Inúmeras vezes. Hoje não vou mais, vou entregar, não quero mais, tá pesado demais, né? Até que um dia eu ouvi uma frase que diz que se a gente tá sentindo que tá difícil, que tá pesado, é porque esse é o peso da chamada. Então, se não foi fácil para Jesus, por que vai ser fácil para nós? Então, pegar a cruz mesmo, né? E carregar. Agora, com relação ao nosso ministério, às vezes a correria do dia a dia, a rotina, ela faz com que a gente encurte a nossa agenda de, às vezes, não aceitar tantos convites. Mas, para ser muito franco e muito sincero, eu estou muito feliz com o que Deus ele tem feito e eu não penso em desistir. Porque eu sei e Deus ele já falou com a gente, né, do que ele quer fazer através de nós. E uma frase que fica muito no meu coração é que mesmo que Deus ele não faça em mim, ele vai fazer através de mim. E às vezes, olha, Deus ele não vai fazer na minha vida o que eu quero, mas ele vai fazer através de mim na vida de outras pessoas. Então, essa também é uma das motivações, né, que faz a gente prosseguir e caminhar. Glória a Deus. E uma experiência impactante enquanto você estava louvando, que vocês já presenciaram? Sim. Teve uma vez que eu estava ministrando na sede na nossa sede da Cristo Vive. Naquele dia eu estava ministrando sobre cura. Eu lembro perfeitamente até o louvor que eu ministrei, que foi aquele louvor, creio que tu és a cura. E o Senhor me levou durante a ministração para falar muito sobre isso, né? Que Deus me dizia que tinha gente ali que estava sendo curada, que tinha gente ali que o Senhor estava agindo de uma forma especial mesmo através de cura. E beleza, o culto acabou, fui para minha casa. E um tempo depois, a missionária Yara, até da Fogo no Altar, ela foi ministrar na minha igreja, na Cristo Vive, lá no São Marcos. E quando ela começou a ministrar, ela falou que uma pessoa, que ela tinha ido na Serra, em uma igreja lá, e uma pessoa parou ela e pediu para ela me dar um recado. E falou que no dia que eu estava cantando na Cristo Vive, na sede, e eu estava ministrando sobre cura, ela foi curada de uma enfermidade. Glória a Deus. E isso me move muito até hoje, porque é o que eu falo assim, que é o que nos motiva e nos alegra, de saber que Deus, em toda a sua grandiosidade, ele nos escolhe para agir através dele aqui na Terra. Então, essa foi uma experiência que eu tive que me marcou muito até hoje e eu sempre fico emocionada em lembrar, em falar. Quando Zedequias ele falou sobre o Senhor fazer através de nós, o testemunho que eu tenho também é sobre o próprio vitiligo, né? Eu tenho vitiligo no meu corpo, tenho no rosto, tenho em tudo. E durante a minha adolescência para a juventude, começou a aparecer no meu rosto. E quando começou a aparecer no meu rosto, foi quando eu me desesperei.
E falei com o Senhor que eu não aceitava. Eu lembro que naquele dia eu chorei. Falei, Deus, eu não aceito, eu nunca vou me casar. Quem é que vai me querer assim? Uma moça toda manchada. Eu. Uma moça toda manchada, toda pintada. Não, Senhor. Não, e chorei. Aí eu fui e comecei a orar sobre isso. Comecei a orar. Orava de madrugada e falando com o Senhor. E era um momento que eu tava saindo muito pra cantar. Eu não conhecia ele ainda. Eu tava saindo muito pra cantar. E nas minhas orações eu falava muito com Deus isso. Eu falava assim, Senhor, como que eu vou falar sobre cura se eu estou precisando de uma cura e eu não sou curado? Como que as pessoas vão acreditar que o Senhor pode curar, que elas vão olhar pra mim e vão falar, como que ela tá falando sobre cura, sobre ela não recebeu a cura, entendeu? E foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração. E onde eu recebi a cura espiritual. Eu falo que a minha alma foi curada. Porque o Senhor ministrou exatamente isso que ele falou. Eu não vou fazer em você, mas eu posso fazer através de você. E hoje eu falo com toda, sabe, com toda a calmaria que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o meu corpo ainda pode ter o vitiligo em tudo, mas a minha alma é completamente curada no Senhor. Não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de mostrar. Porque não é porque o Senhor não fez em mim que ele não pode fazer em você. Não é porque ele não fez pra mim que ele vai deixar de fazer com outra pessoa. Isso é sobre cura ou sobre qualquer outra coisa. O Senhor, ele é soberano, né, em todas as coisas. E ele continua tendo controle sobre tudo. Então, eu aprendi muito isso com Deus. Que se ele não fez em mim, mas ele pode fazer em você. Mas a gente deve continuar clamando por cura, porque ele é o Deus da cura, né? Então, essas são experiências, assim, que me emociona demais, em lembrar e saber o poder do Senhor mesmo. E você, Zico, uma experiência aí que você já viveu e quer compartilhar com a gente? Olha, eu vou resumir uma que para mim marcou a minha vida, que foi o batismo com o Espírito Santo. Foi algo que eu pedi muito para Deus após a minha conversão. E Deus, ele acendeu essa chama dentro de mim. E então, todo culto tava, Senhor me batiza, Senhor me batiza. Eu ia pro culto de ensino, Senhor me batiza. Eu ia pra EBD, Senhor me batiza com o Espírito Santo. Eu fui orando, pedindo a Deus. Isso passou um mês, passou 2 meses. No terceiro mês, eu estava em um pré-congresso e o coração já estava ardendo ali na hora da palavra. E eu falei comigo mesmo, se ele me chamar lá na frente, eu vou. Parece que o Espírito Santo foi lá e falou com o moço que estava ministrando. Passou 5 minutos e ele falou, quem quiser ser batizado, vem aqui na frente. Eu já fui com o coração queimando, já fui chorando. Quando eu chegar na frente, ele falou, ó, quem quiser ser batizado, começa a falar glória, glória. E eu comecei a falar glória, a língua foi embolando. E eu senti, sabe, aquele fogo, aquele revestimento descendo sobre a minha vida. Essa foi uma experiência que me marcou muito. Tem uma outra que me marcou muito, que foi com ela. Foi logo no início de quando a gente estava começando a ministrar juntos, que ali eu senti uma confirmação de que era o propósito, de que Deus tinha esse ministério para nós. A gente estava ministrando numa igreja, hoje até pequena, assim, falando de estrutura, e a minha tia estava naquele culto. Só que quando eu cheguei, eu não vi ela. Mas quando a gente foi lá para frente ministrar, eu consegui visualizar ela. E ela estava lá adorando a Deus, levantando a mão. E quando a gente terminou de ministrar, eu estava saindo, voltando para o meu lugar, eu fui e cumprimentei ela e eu dei um abraço nela. E ela falou assim comigo, filho, enquanto vocês estavam louvando, Deus, ele me curou. Chorando. Ela falou chorando, e na hora também eu me emocionei. E eu falei assim, glória a Deus. Ali eu tive a certeza e a confirmação de que Deus, ele tinha um plano, sabe? E isso é para glorificar o nome de Deus e para deixar a gente com a nossa fé bem, bem alta nele, né? No que ele pode fazer Sim. através de nós. E qual louvor marcou a caminhada de vocês até aqui? Acho que não é segredo pra ninguém. Que viu a gente já ministrando, que é João 20, né? João 20 foi um louvor que fala muito conosco, né? Fala sobre a volta de Jesus, que Jesus, ele veio, ele morreu, mas que em breve ele volta para nos buscar. É um louvor que marcou muito o nosso ministério. Nós até costumamos a falar, né, nas igrejas que nós vamos, que nós estamos cantando João 20 em todas as igrejas. Porque realmente é um louvor
que fala conosco, né? Não é só um louvor para movimentar ou emocionar a igreja, não, é um louvor que ministra ao nosso coração mesmo, que fala sobre isso, e é muito oportuno o tempo de falar sobre a volta de Jesus. Inclusive, Verdade. quando nós vamos ministrar sobre esse louvor, eu falo que as pessoas, que hoje se tornou clichê até, fala assim, ah, Jesus está voltando, né? Muita gente pensa, ah, Jesus está voltando, tem sinais acontecendo há muito tempo e as pessoas estão desapercebidas, achando que os sinais estão aí, mas vai passar, vai passar, vai passar. Não, mas é no piscar de olhos e Jesus volta, e aí, né? Então nós queremos ser, né, essa geração que anuncia a volta do Senhor Jesus. Nós queremos ser essa geração. Então canta um pouco pra gente aí. O Varão trouxe o violão aí, eu falei com ela, pede aí pra trazer o violão. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. E eles perguntaram, Maria, por que choras? Maria respondeu, aqui estava o corpo do menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Ela levanta sua cabeça, creio eu, disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta, Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos para começarem a sorrir. Chega pra eles que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, disse pra eles assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. E assim aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. É, você é poderoso. Glória a Deus. É tremendo. E qual conselho vocês dariam para jovens casais que quer seguir esse ministério do louvor juntos? Rafael, olha, obediência. É. Eu acredito que a palavra-chave é obediência. Porque a gente vive em um mundo onde os valores eles já estão invertidos, né? Aquilo que é certo já não é mais certo, né? O certo virou errado e o errado virou certo. E ser um jovem, ser um cristão obediente, está se tornando um desafio cada vez maior. E falando agora do ministério, né? Principalmente esse ministério que a gente leva, que é de cantar, que é de louvar, Deus ele ministrou algo no meu coração muito forte.
de que a obediência a Ele, não somente a Ele, mas como a obediência também às lideranças que Ele constituiu sobre nós, a obediência, ela tem poder, ela tem capacidade de nos levar aonde o nosso dom e o nosso talento ele não leva. Porque de nada adianta a gente se preparar tecnicamente, estudar, ter uma boa voz, mas se a gente não for obediente a Deus e a sua palavra, se a gente não for obediente ao nosso pastor, à nossa liderança. Então, mas quando a gente é obediente a Deus, a sua palavra, e a gente preza, e a gente zela por esses valores, ela nos leva a lugar que a gente nem imagina. Glória a Deus. Sim, isso mesmo. E é algo que isso marca muito a nossa vida como casal e como cristão em si, né? A obediência e o servir, como eu falei, assim, para você que é jovem, deseja seguir, né? O ministério, seja obediente, mas também aceite e ame servir na sua igreja. Sim. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque, como eu disse, assim, a gente está vivendo uma geração que ela não quer mais servir na igreja. Hoje em dia, as pessoas querem muito status de ter uma agenda cheia, de sair por aí cantando ou pregando a palavra. Mas muita gente não quer ser pastoreado, não quer ter uma igreja, não quer até mesmo cear, né? Então, o conselho que eu dou, ele dá, seja obediente, mas também ame servir na sua igreja. Honre a seu pastor, honre a seus pais, sirva com alegria aonde o Senhor te colocou. Porque nem sempre você está com o microfone na mão é um ministério. Não. Tem tanta coisa que você faz dentro de uma igreja e é um ministério da mesma forma. Então, onde o Senhor te colocou, sirva com alegria, com coração grato, com amor, que a própria palavra do Senhor nos fala, né? Que tudo, exatamente tudo que nós façamos, seja para a glória de Deus. Então, onde suas mãos estiverem, faça com amor e dedicação ao Senhor Jesus, porque é para a glória dele. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso episódio, mas tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Vocês acham importante compartilhar? Pode ficar à vontade, hein? Amor. Pode falar. Eu acho que a gente agradecer mesmo, né, pela oportunidade. Agradecer ao nosso amigo. Eu falo que ele é meu irmão, né? Meu irmão. Eu não tenho irmãos, mas eu falo que o Matheus, ele é meu irmãozinho que o Senhor me deu para cuidar, e agradecer ele, que foi um canal, né? Para que nós estivéssemos aqui, um canal de bênçãos nas nossas vidas. Agradecer a ele, agradecer a você por essa oportunidade. Saiba que o que você tem feito não é em vão no Senhor. Amém. Nós cremos que isso aqui é um canal, né, de bênçãos e vitórias e de cura para muita gente também. E nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Mas Ele Cara, quer falar. Quando ele fala assim, pode ficar à vontade. Eu também só quero agradecer também. Para nós é um privilégio e uma honra muito grande, né? Quero ser grato a Deus pela sua vida, Amém. né? Por ter aberto essa porta para nós. Como a Nathalie falou, a gente abençoa no nome de Jesus, a gente crê, Faiola, que através desse projeto muitas vidas serão alcançadas por Deus, através de experiência, através de palavras compartilhadas aqui. E não desista, Amém. siga firme, porque eu sei que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer na sua vida e através da sua vida. amém. Mas canta mais um louvor pra gente aí. Mais um? A gente vai cantar um que também marcou muito a nossa trajetória. Inclusive, a gente cantou ele no nosso casamento. Glória a Deus. Vencer Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos
podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a vocês por ter aceitado o nosso convite e dizer que o louvor, ele fala mesmo. Deus fala através do louvor, ele cura através do louvor. Sim. E esse louvor último agora, e na verdade os dois, né? Eu creio que é resposta de oração. Amém. 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 E só agradecer mesmo vocês, dizer que a casa, as portas estão abertas. Amém. Que precisar. Obrigada. E dia 26 de julho, nós vamos ter uma edição especial do nosso programa. A gente vamos ter aqui o pastor Júnior Trovão vai fazer um ano próximo agora, mas o planejamento veio bem antes. Sim. Então é uma comemoração de praticamente de um ano do nosso trabalho aqui e Deus é fiel. Amém. Quero agradecer, louvo a Deus pela vida de vocês, agradecer ao pastor de vocês que liberou vocês. E é isso aí. Eu fiquei muito emocionado com a primeira canção aí. Amém. Jesus é maravilhoso. Deus é poderoso. Peço a vocês que sigam nós nas redes sociais. Siga aí Nathalie Ezequias e Nathalie. Essa dupla abençoada que vem levando a palavra de Deus, curando através do louvor, levando esse alimento para as pessoas que precisam ouvir. Se inscrevam no canal e hoje nós vamos terminar de uma forma diferente. Canta o João 20 aí canta o João 20 aí que nós vamos terminar de uma forma diferente hoje. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras?
Maria respondeu: aqui estava o corpo do menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Ela levanta sua cabeça, creio eu, disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos para começarem a sorrir. Diga para eles que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, disse para eles assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar tudo o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro ele vai te apresentar. Desse lado aqui tu podes prosseguir, e do lado de lá você pode cantar. Aqui na minha frente tu podes passear, o céu é teu e você pode andar. Lindo céu, Quero ir pra lá. lindo céu, e lá eu vou morar. Lindo céu, e lá no céu eu vou cantar. Santo é o Deus de Israel. Santo, santo, santo. No lindo coral todos nós iremos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu, nós vamos adorar no céu, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar. Glória a Deus, muito em breve. Amém, Gratidão a Jesus. todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.